Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. O pastor Evandro tentou começar a live lá, mas deu um problema técnico lá. Mas nós vamos começar aqui a live aqui agora. Vamos ver aqui. Já convidei. Bom, paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos fazer essa live, eu e o pastor Evandro, apresentando os projetos a quais o Senhor colocou em nossos corações para que a gente venha alcançar os jovens. Nós temos visto que os jovens, eles muitas vezes estão por aí precisando de uma ajuda e às vezes essa ajuda eles não conseguem encontrar dentro da sua casa. E por isso nós são para que a gente viesse montar esses projetos, né? O pastor Evandro, ele é de um ministério, eu sou de outro ministério. Eu sou da Comuv, né, da Comunidade Unidos na Verdadeira Essência. O pastor Evandro também é de outra comunidade, mas nós pensamos de uma maneira, é o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo mandar um convite para ele aqui. Convidar. Já está convidado já, viu, pastor Evandro? Agora é contigo aí. Já convidei você para participar da live. Tá dando alguma coisa errada aí, irmão? Se tiver dando alguma coisa errada, manda um messenger aí para mim saber o que está acontecendo, tá? Mas você já foi convidado já. Então, daí a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos a quais ele já começou, mas a live caiu. Estou tentando fazer com que ele entre, mas não está acontecendo. Estou adicionando aí já. E daí, vamos ver se ele vai entrar. Ele consegue entrar.
Mas vamos começar aí, enquanto o pastor Evandro está tentando entrar lá. Eu acho que a conexão dele não está boa, ou a minha aqui, não sei. Mas, assim, o projeto Jovem, né, que é o projeto Provém, o Ministério Provém, ele nasceu da seguinte maneira, né? Ele, assim, eu sempre falo que tudo nasce primeiro no coração de Deus. E daí depois Deus manda para que a gente venha executá-lo, né? Aí já vai entrar. Glória a Deus, hein? Ô, glória! Rapaz, que Maravilha! Tá me escutando aí bem? você, Tá me escutando bem aí? você. Então, eu estava falando sobre os projetos, né? Os projetos que Deus colocou no nosso coração para que a gente viesse executar. O Ministério Provém, que é o ministério a qual Deus colocou no meu coração, como eu falei, né? Primeiro nasceu o Pai, São o Paulo, Pai fez arder no nosso coração. Amém? São Paulo. Então, ei, Tá fazendo a live pelo celular? pelo celular. Tem alguma coisa de errado aí com a sua transmissão. Mas, espera aí. Será que é o ventilador? Não, não. O som tá um pouco baixo, mas a imagem, ela tá como se tivesse neblina. Ah, não, é por causa da parede aqui, não é? Nada. A única coisa que dá para ver do seu rosto aí é sua barba. Aqui assim? A única coisa que dá para ver no seu rosto aí é a barba. Só a barba. Só a barba. E se eu tirar o óculos? Mesma coisa. A imagem, Ah, Jesus. a imagem, ela tá nebulosa. Não sei se é a câmera do seu celular que tá um pouco suja. E agora? Melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou. Porque para mim aqui ela tá uma imagem nítida aqui para mim. Ah, então é a internet mesmo, é a transmissão que tá um pouco ruim. Mas vamos lá. Ah, tá. Porque aqui para mim tá uma imagem como se fosse de HD, sabe? Sim. A imagem que tá chegando minha aí para você, tá perfeita ou o que que tá? Tá boa sim. É porque ela tá chegando um pouco com atraso, deve ser a sua internet. Sim. Vamos lá então. Você estava falando do Ministério Provém. Hum. Você quer que eu falo ou você fala? Pode começar aí. Bom, o Ministério Provém, ele, como eu já disse, ele nasceu no coração de Deus e Deus fez arder no meu coração, né? Ele é um projeto que é assim, Ministério Projeto Jovem. Eu não sei porquê, Deus, assim, ele faz umas coisas assim que parece para nós, parece loucura. Ainda mais porque, assim, eu nunca fui de estar ali em meio de jovens. Eu nunca fui de estar ali, assim, misturado, entendeu? Mas Deus colocou no meu coração que eu tenho que ir atrás de jovens. E Ele iria me dar os recursos certos para que esse projeto acontecesse. Então, a gente está aqui, o que está acontecendo, o que está rolando
nos bastidores. Está rolando que, assim, eu falei com o pastor Evandro, ele também já tem um projeto já, que é o projeto do Evangelho Sem Fronteiras, e isso também está nascendo agora, e a gente se propôs a juntar esses dois projetos para que a gente vá atrás dos jovens. Por quê? Porque, assim, o Ministério Provém, ele assim, eu congrego no ministério, entendeu? No ministério comum. O pastor Evandro também congrega num outro ministério. Qual o ministério seu, pastor? Igreja Apostólica, Mensagem do Amor de Deus. Então, e daí nós, assim, eu entendo, o pastor Evandro também entende que ele tem a mesma linha de pensamento meu, que o Evangelho, a igreja, ela é além de quatro paredes, entendeu? Ela é além de quatro paredes, e quando o Evangelho é algo que ele transforma, não para que você siga uma religião lugar, não. O Evangelho ele transforma para que você vá aprender o que é Jesus, aonde você se sinta bem. Qual é o objetivo desses projetos? É que o Evangelho chegue até aqueles que precisam. Esse é o intuito a qual Deus colocou no meu coração. Eu não estou fazendo isso para que as pessoas vão na minha igreja. Eu creio, eu também, que o pastor Evandro também não está fazendo isso para que as pessoas vão à igreja dele. Mas se elas quiserem ir, tanto lá quanto na minha, também serão bem recebidas, serão bem instruídas, entendeu? Mas o que nós queremos é que as pessoas recebam Jesus em si e vivam uma vida para Jesus. Mesmo? Falei muito? Falou nada. Falou pouco ainda. O que hoje eu fiz já, no dia de hoje, eu já fiz já umas 3 lives hoje. Eu fiz uma através da página do Facebook, que é o Evangelho Sem Fronteira, Projeto ESF. Para quem que quiser achar o Evangelho Sem Fronteira no Facebook, é só você escrever assim, ó, Evangelho Sem Fronteira, traço ESF, ESF. Porque o Facebook que mais tem é a página do Evangelho Sem Fronteira. Então, o diferencial na escrita é o traço ESF, que é a conjunção do Evangelho Sem Fronteira. E nessas lives eu falei de duas coisas, né? Que o verbo que estava na boca de Deus precisou se tornar carne, precisou se materializar para trazer salvação ao homem. E falei também do mau caratismo que os líderes religiosos hoje estão tendo. O evangelho, eles estão pregando o evangelho Al-Qaeda, que é o evangelho terrorista. E estão atuando com uma safadeza e até mesmo sendo canalhas do evangelho, vamos dizer assim, aprisionando o povo numa religiosidade a qual eles estão fazendo duas coisas. Eles estão anulando a expiação de Cristo. Eles anulam a expiação de Cristo e anula também o contato que as ovelhas precisam ter com Cristo. Então eles estão fazendo o quê? Quando eu anulo a expiação de Cristo, eu faço com que as minhas ovelhas possam ter mais contato comigo, com as minhas ideologias, com os meus pensamentos, do que com o próprio Cristo. Sendo assim, quando uma ovelha se levanta no meio, né, do pasto, vamos dizer assim, quando naquela multidão de ovelha alguém se posiciona contra o líder, ele chama essa ovelha de ovelha negra, de desobediente,
porque está desobedecendo o seu pastor. E a Bíblia fala que nós devemos honrar o pastoreio. Por quê? Porque ele vela pela nossa alma. Mas quando nós estamos se tratando de evangelho, não vamos olhar para uma questão de levante, mas para uma questão abrangente, discutível do evangelho. Eu não posso me calar só porque o meu líder está pregando algo que não está na Bíblia e ele é meu líder. Entendeu? Eu não posso me calar só porque ele é o presidente do campo, ou ele é o presidente da igreja, ou ele é o dono da igreja, mas ele está pregando algo que não é bíblico e aí eu tenho que me calar porque ele é meu líder, porque ele é o presidente daquele local. O evangelho não é refutado em liderança humana, o evangelho é refutado em expiação divina. É expiação divina. Então, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos numa conjunção de pessoas, ali se torna a igreja. Quando nós saímos da igreja, passamos a ser a igreja que era simplesmente o verbo de palavras, porque nós estamos ali para louvar e para adorar e para ouvir a pregação. Quando nós saímos da igreja, deixamos de ser o verbo em palavras, em teoria, e passamos a ser igreja em prática. Em prática. E essa prática da igreja que não está acontecendo. Essa prática da igreja não está acontecendo. Os cultos hoje estão sendo mais dentro da igreja do que fora. Existem sim algumas igrejas, pastor João Paulo, que são igrejas missionárias. Mas a missão que essas igrejas missionárias estão fazendo é a arrecadação de alimento, é o plantio de milho, de arroz ou de soja na África. Isso aí é a missão. E através da missão existe a evangelização, onde a igreja precisa separar esses dois caminhos, missionário e evangelísticos. Porque eu posso fazer um projeto missionário, mas ele não é evangelístico. Entendeu? Eu alimento o povo só na fome, mas o espiritual não. Então, a igreja evangélica, ela tem essa necessidade de focar no projeto evangelístico. É o foco. Por quê? Porque a igreja hoje ela está se arrebentando porque não há mais evangelismo. E o evangelismo é o que confronta, é o que cuida, é o que consolida. E quando não há consolidação, a igreja se parte. Eu falei em uma das minhas lives hoje sobre aquele levita, o J.A., né, que se transfigurou do dia para a noite, né? Aos nossos olhos ele se transfigurou do dia para a noite, mas na verdade não foi, né? Ele já, como ele mesmo falou com as suas palavras, ele já era aquele transexual. Mesmo cantando, mesmo pregando, mesmo louvando, ele já era um transexual. E aí o que acontece? Acontece que se ele vive numa igreja onde a prioridade é o ensinamento de Cristo, é o evangelismo, o que vai acontecer? Ele é confrontado. Não estou dizendo que a igreja onde ele congregava não pregava a verdade. Mas o evangelho, João Paulo, ele é confronto. Se não houver confronto, não é evangelho. As pessoas acreditam que o evangelho traz melhoria. Ah, eu melhorei depois que eu me converti. Não, você não melhorou depois que você se converteu. Isso não é melhoria. Isso é mudança de vida. O evangelho ele vai te confrontar. Mas para que venha haver uma mudança de vida, a Bíblia tem que dizer, a Bíblia diz que o quê? Que para mim viver o que Cristo tem para minha vida, eu preciso morrer. Então o J.A. ele nunca morreu. Ele viveu o que Cristo quis para a vida dele ainda no velho homem. Entendeu? Na realidade, ele viveu só uma aparência, né? Ele viveu só a aparência. Ele viveu só a aparência. Então o líder hoje, o líder da igreja hoje, ele tem que parar de querer ser o pastor amoroso, o pastor que tudo abraça, o pastor que tudo cuida, o pastor que tudo zela. Ele tem que saber que o quê, viu? Eu estou encaminhando um povo para o céu. E aí eu falo que a evangelização ela confronta, por quê? Porque
é até pesado o que eu vou falar aqui agora, mas nós pregamos contra a homossexualidade, né? Pregamos contra o casamento gay, contra o casamento lésbico, vamos dizer assim, contra o movimento LGBT. Só que existem esses movimentos, existem esses problemas homossexuais dentro das nossas igrejas, só que encoberto. Encoberto. Está encoberto. E muitas das vezes é o seu próprio líder, você que está nos assistindo aqui. Às vezes é o seu próprio líder. É o seu próprio líder. Teve uma irmã que falou para mim esses dias que ela estava numa igreja que tinha uma certa pessoa lá que entregava a revelação. Todo culto essa pessoa entregava a revelação. E aí, depois de algum tempo, foram saber que essa pessoa que estava entregando revelação era uma pessoa trans, que nasceu homem e se tornou mulher. E aí? Aí, você fala isso para os líderes religiosos, eles falam o quê? Não, mas a gente não pode questionar, a gente não pode julgar, a gente não pode colocar na balança, porque dá processo. Aí eu venho e digo assim, irmãos, Igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja militante. João Batista perdeu a cabeça por ter acusado um adultério em pleno casamento. Estevão perdeu a vida por pregar a mensagem da cruz. Paulo perdeu a vida por pregar a mensagem da cruz. Tiago, Pedro, João Batista e muitos outros perderam as suas próprias vidas por pregar o evangelho da cruz. E aí eu e você estamos nos remetendo às líderes canalhas, às líderes que estão impondo o evangelho terrorista para não pregar a verdade. Dizendo que Jesus é amor, dizendo que nada nos separa do amor de Deus. E para finalizar, realmente, nada nos separa do amor de Deus. Só que tem muita gente que Deus ama indo para o inferno. Então, o entendimento seu nessa passagem de Paulo, que Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Meu entendimento nessa passagem não aquele que vive uma vida fantasiosa e adere a essa palavra para a vida dele. Sim. Entendeu? Porque assim, ó, é como você mesmo falou, esse jovem, ele nunca conheceu a Cristo, né? Foi imposto um estilo de vida para ele, entendeu? E ele foi obrigado a viver essa vida fantasiosa. E quando ele viu que aquilo ali já não estava mais, vamos falar assim, sendo o que ele queria, e ele já tinha autonomia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, eu entendi. É aquilo que a, as bases de interpretação da Bíblia, ela é básica, cara. Entendeu? Eu preciso entender para quem está sendo escrito, qual o motivo que está sendo escrito. Se você observar, essa passagem que Paulo fala que nada nos separará do amor de Deus, que é para a igreja de Romanos, correto? Para a igreja de Romanos. Se você observar o processo de perseguição que ela estava sofrendo e a motivação que ela estava tendo para parar de pregar o evangelho por causa dessa perseguição, você vai entender o porquê Paulo falou isso. Que nada vai nos separar do amor de Deus. E realmente, Deus ainda ama esse levita,
Deus ainda ama esse levita, o J.A. Deus, ele ama grandemente. O coração de Deus ferve por amor por ele. Mas, assim como Deus é um ser soberano, ele tem princípios divinos que resplandecem sobre a vida do ser humano. Então, mesmo que Deus venha me amar, e se eu não viver os princípios dele, eu vou para o inferno. Não adianta. E o jovem, com toda a força que ele tem, como a Bíblia diz, né, que o jovem, ele não se cansa. O jovem, ele precisa ter a noção e a certeza disso, que ele pode beber, ele pode fumar, ele pode usar droga, ele pode se prostituir, ele pode transar com quantas pessoas ele quiser, Deus ainda vai continuar te amando. Mas não quer dizer que só porque ele te ama, que ele aceita o que você está fazendo. Porque a fidelidade de Deus como pai não tem medida como a sua, como a minha, como a nossa, como filho. Deus é pai da eternidade. A eternidade é um fruto do ventre de Deus. Então, antes mesmo de nós nascermos, Deus já me amava. Então, Deus não vai deixar de me amar pelo que eu escolhi para o meu futuro. Deus, ele já me amou pela escolha que ele fez do meu passado. Então, as pessoas precisam entender... Ele sempre estará de braços estendidos, né? Sim. O que leva a pessoa para o inferno não é a falta do amor de Deus e nem o pecado que ele está cometendo. É a falta do perdão que ele não quis aceitar da parte de Deus. É isso. É isso. O J.A., ele só vai morrer e ir para o inferno se ele não aceitar o perdão de Deus. E tem muitas pessoas que vai viver anos e anos dentro da igreja e não vai saber o que é o perdão de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a Tessalonicenses: meus amados irmãos, vos escrevo assim, para que sabeis que o tempo que vós estáis na igreja já era para vocês ser mestre, mas não contestais da mesma forma. Ainda são velhos, mas meninos. E o pior de tudo isso, que esse tipo de gente que já é velho na igreja, mas ainda é menino, 99% deles são líderes de igreja. E como eles não têm culhão para a liderança, eles pregam o evangelho Al-Qaeda, o evangelho do terrorismo. Então, hoje na minha live eu estava falando sobre dízimo, sobre oferta de pastores que pregam. E se você não devolver o dízimo, se você não devolver a oferta, né, que o devorador, o migrador vai entrar na sua casa, vai comer sua comida, vai fazer com que seus filhos fiquem doentes, vai ficar desempregado. Esse tipo de ação anula a expiação. Anulou a expiação, eu não tenho mais contato com Cristo. Mais contato com Cristo. Então eu começo a imaginar Deus, ele se descabelando do seu trono e olhando para a vida de alguém e falando assim: nossa, esse mês aqui o Evandro não deu dízimo. Vai lá, devorador, come tudo que ele... E a expiação? Vou dar uma aguinha aqui rapidinho, viu? Pode ir lá. E a expiação? A expiação fica como? Não tem expiação para quem está nos assistindo. Não tem expiação. Se não há expiação, não há salvação. Se não há salvação, não tem porquê a pregação. Se não tem a pregação, não tem porquê a conversão. Se não há conversão... Sabe que hoje eu estava no meu serviço, né? E assim, eu tenho umas loucuras comigo às vezes, sabe? Em cima da moto, daí daqui a pouco Deus começa a falar comigo, daí minha mente vai longe, e às vezes até dá medo. Às vezes até dá medo de acabar bater na moto e tudo, mas Deus, ele sabe o que faz. Então,
eu estava pensando, né? Deus estava falando comigo sobre salvação. O que é salvação? Salvação é quando alguém está preso e ela é salva daquele cativeiro. Sim. Mas daí eu fiquei pensando assim, a gente é salvo por Cristo Jesus, porque ele nos libertou das garras de Satanás. Mas se nós não assim, colocarmos as nossas vidas de acordo com os princípios dele, nós acabamos perdendo essa salvação. Certo? Isso. Daí, assim, alguém vai falar para mim assim, como calvinismo, né? Não, mas e a predestinação? Daí o helenismo vai falar assim, não, mas não existe predestinação, entendeu? E daí eu já vou por outra parte, eu já falo assim, ó, Deus ele nos deu a oportunidade, por meio do Filho dele, de sermos salvos e de andarmos conforme a sua vontade. Porque quando nós recebemos a Jesus, eu nem uso o termo aceitar a Jesus, porque quem somos nós para aceitar a Jesus? A Bíblia mesmo fala, em João capítulo 1, que aqueles que receberam, né, deu-lhes a eles para serem filhos de Deus. Né? Então, assim, eu estava ali naquela agitação do dia, né, que eu trabalho com moto e estava na agitação do dia e Deus falando comigo através do Espírito Santo e falando sobre a salvação. Né? Hoje as pessoas elas colocam muito obstáculos na salvação. E às vezes aqueles obstáculos não são coisas espirituais, são coisas terrenas. E daí nós pensamos, começamos a analisar a história de o porquê que Jesus teve que vir à Terra, entendeu? Para se sacrificar por um povo que já estava condenado, né, pelo seu pecado. A gente via que antes de Jesus vir, na época que Jesus veio, os sacerdotes colocavam tantos obstáculos para que o povo não se chegasse a Deus, que o povo não queria mais nem, às vezes, nem ir ao templo. Né? E aqueles que iam apresentavam um sacrifício totalmente de desacordo com Deus. Tanto que Deus não estava nem recebendo mais os sacrifícios que eram feitos ali naquele tempo. Daí o que acontece? Voltando um pouco para o projeto ele diz assim que é um projeto para jovens. Daí eu entendo dessa forma. Jovem até 100 anos, é jovem. No entanto, que seja uma pessoa que aceite a palavra como ela é pregada. Como você mesmo falou, o evangelho ele tem que confrontar a pessoa. Se o evangelho não confrontar a pessoa, não está fazendo efeito. Como muitos nós vemos aí, muitos líderes que não confrontam para não perder o dízimo daquela pessoa. E isso daí é uma coisa errada, e isso vai ser cobrado desse administrador a qual Deus colocou na frente da obra. Entendeu? Muitos se intitulam pastores, mas na realidade, se nós formos ver ao pé mesmo da letra, o único pastor é Jesus. Nós somos administradores, a quais Deus colocou em nós o título de pastor, pela sua misericórdia.
para que nós pudéssemos dirigir o povo até o pastor verdadeiro para Cristo. Desculpa. E esses dias ontem, eu estava conversando com Deus, e a palavra ela fala assim que, a palavra diz assim que em Mateus, né, fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E lá em João, capítulo 8, versículo 12, diz dessa forma. Diz dessa forma assim, ó. João, capítulo 8, versículo 12, diz assim, Jesus falando, né? Ele disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, assim, eu tava no sábado, Deus começou a falar comigo, era umas 3 horas da noite. Mas antes disso, eu estava num curso que eu estou fazendo lá na autoescola, e o professor me chamou a atenção com uma frase. E creio que o Santo me impactou naquela hora que ele falou isso. Ele falou assim que a luz do carro, quando você está numa estrada e um animal ele para na frente do seu automóvel. Você não pode dar luz alta na cara dele. Por quê? Porque senão ele vem de encontro ao seu automóvel. Daí ele lembrou assim, ó, lembra um plástico, coloca um poste de luz ali, focando ele para o chão. E aí você espera uns momentos. Os animais que estão ali, nas trevas, ali na escuridão, todos eles virão para a luz. Não é verdade? Você já viu isso daí? Já. E daí o Espírito Santo, ó, vê se você acompanha o raciocínio. O Espírito Santo falou assim, ó, Jesus é luz. E ele falou que vocês também são luz, porque ele está em vocês. Então vocês têm que ser o holofote para que aqueles que estão em trevas cheguem até vocês, cheguem até a luz, cheguem até a solução para o problema deles. E quando a pessoa vai até a luz, tudo aquilo que estava sobre elas, que eram trevas, ficam nas trevas. E ela se sente segura na luz. Ela se sente em paz na luz. Nela há uma segurança na luz. Então, assim, o que Deus ele quis me dizer nisso? Esse projeto a qual o Senhor colocou no meu coração e no seu coração, nada mais é para que nós sejamos os refletores para que eles venham até a luz. E eles vindo até a luz, se abrirá os olhos deles. E eles verão o que é que está causando aquilo que tanto os oprime. Por quê? Porque quando a pessoa vem à luz, a luz é o evangelho, meu. A luz ela impacta, tá? Ela derruba tudo aquilo lá que está fazendo com que a pessoa se sinta oprimida, angustiada. Ela derruba tudo aquilo. Por quê? Porque a pessoa começa a ver o que está oprimindo a ela. O evangelho ele faz com que a pessoa veja a luz do evangelho, faz com que a pessoa viva a verdadeira vida que Cristo quer para ela. Então, assim, a escuridão, ela só mostra aquilo
que é uma aparência bonita, mas atrás daquilo vem várias coisas de perturbação, de depressão, de, suicídio, essas coisas, vem tudo das trevas. E quando a pessoa vem à luz, ela encontra paz, ela encontra alegria, ela encontra segurança, ela encontra consolação, ela encontra um fardo leve, não um fardo pesado, entendeu? E ela começa a ver que tudo aquilo que ela estava perdendo e não estava na luz. Você entendeu o raciocínio? Sim. É um raciocínio bem simples e lógico, porque o mundo a qual o diabo nos oferece, ele até é iluminado, né? Ele até é iluminado, mas a colheita dele é na escuridão, entendeu? Ele te deixa completamente só. Completamente só. Hoje, lá na live que eu fiz lá na página Evangelho Sem Fronteira, eu falei lá o seguinte, que o intuito da página não é acusar ninguém, mas dar um apontamento. E esse apontamento é a luz. É a luz que vai mostrar onde que precisa brilhar. Que se você entrar no meio de uma mata, na escuridão, com uma lanterna, você não vai iluminar toda aquela mata. Você só vai iluminar o caminho ao qual você precisa andar. E a luz, quando Cristo falou que Ele é a luz do mundo, e nós devemos ser a luz do mundo, Cristo como luz, Ele não veio para iluminar tudo que está à nossa volta. Ele só veio para iluminar o caminho que precisa ser seguido. O caminho que você precisa é esse. Você pode ver que Cristo ele não oferece muito caminho. Ele oferece um caminho. Um único. Cristo ele não oferece vários processos seletivos. Né? Ele oferece um processo seletivo. Não tem várias formas de ser cristão. Não tem várias formas de ser usado por Deus. Não tem várias formas de se pregar o Evangelho. Só existe um. É uma cruz, é um sacrifício, é um Cristo, é uma só salvação, é um só céu, é um só Deus, é um só Cordeiro, é um só Espírito Santo. Só que eu costumo dizer que Cristo, ele é o farol. Sabe aqueles farol de alto mar? Ele é o farol que brilha à noite, né? Só que tem muitos líderes religiosos aí que estão fazendo uma lavagem, ou eu vou chamar isso de lavagem cerebral, fazendo uma lavagem cerebral em muitas pessoas e dizendo assim, ó, tá vendo aquele farol que brilha à noite lá? Então, esquece aquele farol, vem comigo. Aí o cara vai com uma lanterninha, sabe aquelas lanterninhas do I99, que não dá para enxergar nada, entendeu? Só que as pessoas acabam ficando ao lado desse líder porque não conhece o cheiro de Cristo. Entendeu? Então a pessoa que conhece o cheiro de Cristo, ela fica indignada com a própria situação. Quando ela ora, ela fala assim, Deus, eu não aceito essa situação sabendo que eu sou o teu servo. Não é uma situação de tipo, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito desemprego, eu não aceito ter perdido alguém. Mas ele não aceita as condições de salvo. Eu já fiz orações a Deus dizendo assim, Deus, eu não aceito mais pecar, mas eu não consigo parar de pecar. O que eu faço? Eu não aceito mais viver uma vida pecaminosa, mas eu não consigo parar. E eu não quero mais isso, sabendo que eu sou teu servo, sabendo que eu sou teu filho, sabendo que você morreu por mim, sabendo que você é meu pai, mas eu não aceito, mas eu também não consigo parar. E aí vem o salmista Davi, no Salmo 51, aonde ele pede um espírito, né, que seja dominado por Deus e um coração novo. E um coração novo. Então hoje eu vejo situações
no evangelho, não vou falar nas congregações, mas situações que as pessoas estão colocando o evangelho numa situação que para você ser abençoado, você tem que passar numa fogueira santa. Que você só é um bom obreiro se você faz tudo aquilo que seu líder te pede. E o evangelho, ele não é bem isso. O evangelho não é bem isso. O evangelho não é bem isso. E a maioria dos líderes hoje não consegue ser confrontado. Ele até te ouve. Uma Ele até coisa, te ouve. Ele até te ouve para não ter aquela falta de educação. Mas ele não gosta de ser confrontado. Ele não admite isso. Por quê? Porque eles acreditam que eles são os ungidos do Senhor. Eles usam esse argumento. Eu sou o ungido do Senhor. Eu tenho poder para te... Eu já ouvi isso de pastor. Eu tenho poder para amaldiçoar. E aí? Aí você olha para o Evangelho diz o seguinte, que só pode jorrar um tipo de água. Ou jorra água amarga ou água doce. A mesma boca que abençoa não pode amaldiçoar. E a mesma boca que amaldiçoa não pode abençoar. E aí o camarada bate no peito, diz que é pastor, diz que é líder religioso e fala, eu tenho poder para amaldiçoar. uma coisa que eu tive que colocar assim também em foco, né? Esses dias, estava no culto, e Deus me falou assim, né? Assim, às vezes a gente vai no monte, e a gente extravasa lá, né? A gente extravasa e deixa o Espírito Santo nos usar de uma tal forma que a gente sente como se o fogo descesse ali, entendeu? Sai de Sim, lá renovado. Daí eu falei assim, a gente tem que fazer um monte em qualquer lugar que a gente esteja. Não é só um monte de terra. Não, o nosso coração tem que ser um monte para que a gente se encontre com Deus. A gente tem que estar dentro da igreja e ali ser o nosso monte, o nosso lugar secreto com Deus, o nosso individual com Deus ali dentro da igreja. E às vezes as pessoas deixam o Espírito Santo usar livremente elas somente no monte. Somente no monte. E daí quando chegamos na igreja, daí parece que, não, aqui eu não posso fazer isso. É lá na casa de Deus que você tem que se entregar por completo também. Você tem que se entregar por completo aonde quer que você esteja. Tem que deixar Deus te usar aonde quer que você esteja. Entendeu? Porque assim, se a pessoa se reprimir, o Espírito Santo não vai usar uma pessoa que não queira ser usada. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é cordial. Ele não é que nem Satanás, que você dá uma brecha e ele sai entrando, batendo pé e já era. Não. O Espírito Santo ele age cordialmente. Se você dá liberdade para ele, ele vai agir com você. Se você não der liberdade, você vai ficar dali do mesmo jeito. E às vezes as pessoas não dão liberdade para o Espírito Santo agir nelas. O que acontece? Elas entram dentro da igreja, da mesma forma que entram, e da mesma forma que saem, e às vezes até muito mais pior. Muito pior do que entraram. Por quê? Porque não deixam o Espírito Santo usá-las livremente. Entendeu? E daí o que assim, esse projeto ele quer fazer? Ele quer mostrar que a igreja não é só quatro paredes. A igreja não é só você estar ali nas quatro paredes e Deus te usar ali ou te usar em um monte. Não. A igreja é você, onde você estiver, você deixar o Espírito Santo te usar.
Deixar o Espírito Santo fazer a obra que ele tem na sua vida, através da sua vida, para que outras pessoas venham a conhecer a Jesus. Entendeu? Mas Sim. as pessoas, elas deixam, tipo assim, deixa a manifestação do Espírito Santo lá no monte, daí chega na igreja, acabou. Não, ali não pode. Ali tem É. que É entrar, que assim, sentar, ficar de braços cruzados e acabou. é que assim, eu vou falar algo aqui. Quanto tempo já deu de live aí, pra gente não tomar muito tempo? Aqui deu 50 minutos. Vamos finalizar com 1 hora de live aí. Eu vou finalizar a minha fala em 5 minutos. E para quem está nos assistindo aí, vai ter mais live como essa. Vocês esperem, vai ter podcast. Aqui nós estamos só aquecendo o motor, viu? Como dizia minha mãe, nós estamos só cutucando o diabo com vara curta. Mas, João Paulo, eu vou falar para você uma coisa, pastor João Paulo. Para finalizar. O Evangelho Sem Fronteira e o projeto Provém, ele vai mostrar que a igreja não é um lugar, a igreja é um ambiente. Como você mesmo falou aí, as pessoas sentem a presença do Espírito Santo no monte. Por quê? Porque elas espiritualizam o ambiente. Por que eu preciso ir para um retiro espiritual para ser renovado por Deus? Por quê? Porque eu proporcionei o ambiente. Agora, por que eu não pego o mesmo ambiente que há no retiro espiritual e trago para dentro da igreja? É isso. Pronto. Aí eu não preciso. Só que aí que vem a grande questão. Qual que é a grande questão que vem aí? Eu vou fazer que nem esses pregadores aí. Pergunta para mim, pergunta para o irmão que está do seu lado. Qual é a grande questão? Sabe qual que é a grande questão? A comercialização. Porque eu posso criar um ambiente de renovo espiritual fora da igreja e te cobro isso. Te cobro isso. Agora, eu não posso trazer esse ambiente para dentro da igreja, porque acaba sendo de graça. Então, é mais ou menos assim, ó. Ó, você que quer ser renovado, você que quer ter um impacto com Deus, você que quer que as suas feridas sejam curadas, venha para o Retiro Espiritual 2022. Venha, traga sua família, traga seus filhos, traga sua esposa, traga a família inteira. É somente R$ 150 por pessoa. Para receber um renovo espiritual de Deus. De Deus. Presta atenção. Eu crio esse ambiente. Mas por que então que eu não faço esse ambiente na igreja, para a igreja? E acabo cobrando um valor simbólico de R$ 50 por pessoa, de R$ 20 por pessoa, de R$ 30 por pessoa. Nós precisamos entender, ó, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, que o obreiro ele é digno do seu salário. Se o homem não está, se aos olhos dos homens eu não mereço R$ 1, se eu não mereço R$ 1, aos olhos do Pai, aos olhos do Abba Pai, ele diz que eu sou obreiro dele e eu vou ser digno do meu salário. De um jeito ou do outro, a minha recompensa vai vir. Não porque alguém está me dando, mas porque o Abba Pai me prometeu isso. Na live que eu fiz hoje, que eu preguei em Mateus 28, Jesus ele falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Jesus ele nos garantiu que se eu pregar o evangelho, se eu viver o evangelho, se eu anunciar o evangelho, se eu crer no evangelho, ele vai estar comigo até a consumação daquilo que eu estou fazendo. Enquanto eu estiver respirando, ele vai estar comigo. Mas a comercialização, a água de Israel vendida por R$ 300, né? O óleo de Israel vendida por R$ 1.000. E aí? O que aí Jesus, aí a mulher, para finalizar aqui que eu vou passar já para você. A mulher perguntou assim para Jesus: Jesus, qual que é o lugar certo de estar adorando? Aqui, lá, onde que é? Aí Jesus falou assim: olha, meu pai está à procura de verdadeiros adoradores.
de verdadeiros adoradores. Eu não vou entrar nem em debate nos que adoram em espírito e em verdade, mas os verdadeiros adoradores. Nos verdadeiros adoradores. Então, as pessoas podem estar nos ouvindo e falando assim, mas é errado então o retiro espiritual? Não, irmão, não é errado o retiro espiritual. Mas a gente não pode criar um ambiente para comercializar ele. O Espírito Santo não é um produto da Avon, da Boticário, que você coloca dentro de um vidrinho e sai vendendo por aí. A salvação não é um pedaço de roupa. A gente precisa entender isso. Eu posso criar um ambiente espiritual de renovo para o povo, mas cria esse ambiente para a igreja, salvando almas, salvando vidas. Agora não adianta eu criar um ambiente espiritual para, nossa, olha só, houve um charamacanto nébias, meu Deus, mas quantas almas foi salva? A Bíblia diz que só há festa no céu quando uma alma é salva, não quando o Evandro é renovado. Ah, o Evandro foi renovado. Parabéns, Evandro. Você tomou vergonha na cara, largou o pecado, largou de estar com lengo-lengo, entendeu que você precisa ser macho, precisa ser forte, precisa acreditar em Cristo, precisa orar mais, precisa jejuar mais. Mas não teve festa no céu por causa disso não, viu? Só vai ter festa no céu quando o Evandro ganhar uma alma para o Senhor. E aqui eu finalizo, senão eu vou embalar e né, vai parar só meia-noite. Então, isso é verdade. Quando a gente deixa de espiritualizar um lugar e começa a viver no espírito, as coisas mudam. Muda. Porque quando nós começamos a viver no espírito, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. E quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus, almas vão ser transformadas, vidas vão ser libertas. Por quê? Porque nós começamos a viver o verdadeiro evangelho que Cristo nos ensinou. Agora, antes de finalizar, eu gostaria de deixar 3 versículos para você, Jorge. Você encontra em Eclesiastes, capítulo 12. E diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua, e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem as guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. O que Deus ele quer te falar nessa noite? No seu coração. Deus está te chamando hoje. Deus, ele tem uma obra na sua vida hoje. Deus, ele quer trocar esse fardo que há sobre as suas costas, a qual o pecado, a qual o maligno colocou sobre você, e quer colocar em você um fardo leve, suave, e não um mundo de religiosidade. Né? Ele quer que você siga a palavra dele. A igreja serve para quê? Para que você venha ser instruído dentro do Evangelho e pare de cometer aquilo que você está cometendo. Mas a verdadeira vida no Evangelho vai muito além de 4 paredes. Porque o Senhor nos falou, o Senhor Jesus nos falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E é esse o intuito
a qual o Senhor colocou no nosso coração em fazer, que é pregar o Evangelho, sem fronteiras, sem paredes, um Evangelho que venha realmente impactar essa geração, a qual essa geração nós vemos que a cada dia vem se perdendo cada vez mais e mais. E o Senhor tem levantado pessoas, não só nós, mas muitos têm se levantado nesses dias, a qual o Espírito Santo tem levantado, para que pessoas venham a voltar à luz. Porque o mundo, a cada dia, vem escurecendo a mente dos jovens. Mas o Senhor Jesus quer trazer novamente essas mentes à luz, para reconhecer quem realmente é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, que dá outra visão do que é o que vai levar o seu céu. Amém? Amém. Que as pessoas possam compartilhar ou curtir, possam visitar nossas páginas. Isso. A página Provém e a Irmãos, página... a página é Ministério Provém. Os irmãos vão lá, procuram lá Ministério Provém e vão cair lá na página. Essa live vai estar lá. Né? Eu ainda não terminei muito bem a página, mas ela está já em atividade já. É porque Melhor o feito nosso do que irmão aqui, perfeito. o pastor Evandro, vai me dar ainda mais umas dicas ainda para a gente terminar essa página. Mas já está em funcionamento já. Tá? Só quero deixar um recado para todos que estão nos ouvindo. Um recado. Nós não estamos aqui querendo acusar ninguém. Nem pastor, nem ministério, nem religião. Nós estamos aqui falando da Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Se você se você é contra algo que nós falamos aqui, quiser fazer uma live sobre esses debates com um de nós estamos disponíveis. Quiser conversar sobre isso, estamos disponíveis também. Lembrando que a minha opinião, a opinião do João Paulo e a sua não vale nada para Deus. Tá ok? O que vale para a gente aqui é Bíblia. É Bíblia. Se você tiver texto, contexto, sem o pretexto, nós vamos estar te ouvindo aí. Tá ok? E para você que ainda não tomou coragem de fazer algo para Deus, irmãos, não espere a perfeição. Eu aprendi uma coisa: melhor feito do que perfeito. Eu preciso de muita coisa para criar um estúdio para fazer live, mas é melhor feito do que perfeito. Solta o manto. Eu vou dar um aviso aqui, vocês jovens, que vão estar ouvindo e vendo essa live. Ó, em junho, se Deus permitir, estaremos Já permitiu. fazendo o primeiro evento evangelístico lá no Parque Jaú. Vamos estar lá em nome de Jesus. Vamos fazer um louvorzão lá, com palavra, e vai ser bênção, vai ser bênção. Você está convidado. Eu vou nós vamos ainda fazer outras lives, mas na página do Facebook vai estar a data, quando nós formos fazer, vai estar a data, tanto na minha página, quanto na página do pastor Evandro. Amém.
ele tem pressa. Ele tem pressa. E às vezes Amém. às vezes a gente pensa assim, ó. Às vezes a gente pensa, tá falando como louco, não, é porque o evangelho é loucura mesmo. O evangelho é loucura mesmo. Nós temos que Vai lá com seus irmãos. embarcar mesmo naquilo que o Espírito Vai lá com Santo seus nos irmãos. levar e amém? Amém. Mas é isso. Pessoal, nos próximos dias aí a gente vai estar marcando mais lives, mais podcasts. A gente vai estar fazendo os podcasts tanto online como junto, tá ok? Mas por hoje é só. Logo, logo em breve. Continue nos acompanhando. Vai ter postagem, vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter muita coisa rolando por aí. E que Deus os abençoe. João Paulo, a gente continua se falando pelo WhatsApp depois de terminar essa live, para a gente tratar de alguns assuntos aí, para ver se vai dar para a gente fazer a reunião ou não, se encontrar. E é isso. Deus abençoe todos vocês, um abraço forte no coração. Ó, hashtag, hein? Hashtag. Juntos com Jesus somos mais fortes, hein? Deus abençoe.